Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ictis. Hoje vamos abordar as diferentes provas sobre a ressurreição de Cristo enquanto facto histórico. É importante dizer que para os cristãos a ressurreição não constitui apenas mais uma coisa, mas poderíamos dizer que é a pedra angular da nossa fé. São Paulo diz-nos que sem a ressurreição a nossa fé torna-se vazia. Sabendo isto, comecemos o episódio de hoje. É importante começar por dizer que temos a certeza que Jesus já estava morto quando desceu da cruz. Porque é muito comum ouvirmos algumas críticas à ressurreição dizendo que talvez Jesus ainda estivesse vivo quando foi descido da cruz, portanto a sua ressurreição não ocorreu como tal. Bom, isto é impossível. Não existem registros de ninguém que tenha sobrevivido a uma crucifixão romana completa. Ou seja, os romanos eram perfeitamente capazes de distinguir um morto de um quase morto. Sabemos, portanto, que Jesus estava morto quando foi sepultado. E foi sepultado com umas medidas muito específicas. Pilatos foi informado pelos judeus de que talvez os discípulos de Jesus pudessem roubar o corpo para alimentar a ideia da ressurreição. Para evitar a agitação que isto poderia provocar, Pilatos decide custodiar o corpo. Ou seja, como é que o faz? Coloca uma pedra gigante, de um peso estimado entre 1 e 2 toneladas, à frente da gruta e uma guarda romana, composta entre 10 e 30 homens. Portanto, como veem, não seria fácil roubar um corpo passando por 30 homens e desviando uma pedra gigante. Não poderíamos passar despercebidos. Mas, de facto, apesar de todas estas medidas, a verdade é que o corpo desaparece. E, mais uma vez, sobre isto, não há nenhuma dúvida. Temos a certeza que o corpo desapareceu. Basta olhar para a rápida expansão que o cristianismo teve. Isto teria sido impossível se o corpo de Cristo continuasse ali, porque não é concebível, sequer, que possa surgir uma religião baseada na ressurreição de um tipo que está enterrado ali ao pé, certo? Até basta olhar para a reação dos próprios judeus quando o corpo desaparece. Eles não negam, mas apenas dizem os discípulos roubaram o corpo. Ou seja, aqui vemos que eles próprios admitem que o corpo de facto desapareceu. O que nos leva ao segundo argumento. A mudança drástica de atitude nos discípulos. Os judeus acusam-nos de roubar o corpo. Mas isto faz algum sentido? Ou seja, ignorando esses constrangimentos da pedra, os guardas e tudo mais, vamos supor que, de facto, os discípulos tiveram a oportunidade de roubar o corpo. Então, sabiam que estavam a proclamar uma mentira quando proclamavam a ressurreição de Cristo. Mas a maior parte deles morreu como mártires. Ou seja, estamos a pensar que um grupo de homens ficaram todos malucos ao mesmo tempo e decidiram proclamar uma mentira até à morte, passando por um sofrimento enorme? Isto não me parece muito provável. Chegamos assim ao terceiro argumento. As aparições. Ao longo dos 40 dias seguintes à ressurreição de Cristo, Jesus vai aparecendo a diferentes pessoas, crentes e não crentes. Aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos e numa ocasião aparece a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. São Paulo até diz na primeira carta aos Coríntios que se não quiserem acreditar nas suas palavras, podem ir perguntar a estas 500 pessoas que o viram, porque muitas delas continuavam vivas. E isto é super importante, porque estas 500 pessoas não eram entidades abstratas que ninguém sabia quem eram. Não, eram pessoas normais que andavam por aí e que viram uma aparição. Viram todas o mesmo. Portanto, mais uma vez, exceto que tenha ocorrido uma alucinação grupal a mais de 500 pessoas, o que em termos médicos não acontece, de facto, estas aparições ocorreram e eram possíveis de verificar, bastava perguntar-lhes a estas pessoas. Chegamos assim ao quarto argumento, e este, para mim, é o mais bonito. São as conversões. Porque uma coisa seria que a Bíblia fosse a única fonte onde podemos encontrar evidência histórica da ressurreição. Mas, de facto, isto não é assim. Há muitos historiadores, entre eles Thomas Arnold, quando escreve a História de Roma, que sendo ateus, ou pelo menos não cristãos, relatam os acontecimentos que encontramos na Bíblia. Os mesmos acontecimentos acerca da ressurreição. Portanto, vemos aqui pessoas que não são cristãs e mesmo assim têm a única preocupação de transmitir a verdade nas suas obras e relatam os acontecimentos da ressurreição. Também me impressiona muito como diversas pessoas, mesmo declarando-se ateias, decidem iniciar investigações por separado sobre a ressurreição de Cristo e a evidência que encontram é tanta que acabam por se converter ao cristianismo. Ainda antes de terminar, gostaria de acrescentar uma pequena nota. Falar sobre um ponto que ainda não se tocou hoje. A ciência. E porquê? Porque muitas vezes ouvimos ataques à ressurreição dizendo que carecem de evidência científica. Bom, e isto é verdade e é óbvio.
Porque é um facto histórico, não científico. Ou seja, mesmo supondo que o ser humano tenha capacidade para entender a ressurreição de um ponto de vista médico ou físico, não seria capaz de fazê-lo. Porquê? Porque a ressurreição é um facto histórico que não deixou um corpo que estudar, nem se repete periodicamente no tempo. Portanto, a ciência não tem um material de estudo através do qual possa explorar a verdade e tentar percebê-la. Portanto, é óbvio que a ciência não pode responder a temas sobre a ressurreição, a dúvidas sobre a ressurreição, porque não tem nada que estudar. Assim, chegamos ao fim deste episódio depois de ter visto várias provas para a ressurreição de Cristo e refutando os argumentos contra que encontramos pelo caminho. Agora, sabemos que Jesus morreu na cruz, que foi sepultado e o seu corpo muito bem custodiado, e mesmo assim, desapareceu ao fim de 3 dias. Sabemos que os discípulos viveram uma experiência transformadora, que os fez passar de ser homens cobardes a ser capazes de morrer como mártires, defendendo a ressurreição de Cristo. Sabemos que Jesus apareceu a diversas pessoas, crentes e não crentes, fazendo aparições individuais, grupais ou até, no caso das 500 pessoas, poderíamos dizer massivas. Sabemos também que houve muitas pessoas que se converteram por causa da evidência que encontraram ao longo das suas profundas investigações. E sabendo tanta coisa, penso que só me resta despedir-me e desejar-vos a todos uma Santa Páscoa e até daqui a 2 semanas.